Olha, para começar hoje, eu tenho uma daquelas curiosidades que mudam totalmente a nossa perspectiva. Manda. A porção da Torá que narra o evento mais, assim, monumental da história judaica, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, ela não leva o nome do protagonista, Moisés. Certo. Leva o nome do sogro dele, Itro, um ex-sacerdote pagão. Isso, assim, de cara já diz muita coisa, né? Totalmente. E o fascinante é que Itru não é uma figura qualquer. Não é só o sogro. Não mesmo. A tradição conta que ele era um buscador da verdade. Quer dizer, ele tinha estudado, praticado todas as formas de idolatria do mundo antigo. Testou todos os sistemas, sabe? E só depois de tudo isso ele concluiu que o Deus de Israel era o verdadeiro. Nossa! A jornada pessoal dele, tipo, saindo da escuridão para a luz, é um espelho do próprio propósito da Torá. Exato. E é justamente esse encontro que prepara o terreno para tudo o que acontece no Sinai. Hoje, as nossas fontes, que são uma coleção de artigos e comentários rabínicos, nos convidam a olhar para essa história como um projeto de engenharia social. É uma ótima definição. Nossa missão aqui é entender como se constrói uma sociedade justa e livre do zero. Vamos ver como Yitro fornece a estrutura, o hardware, e como os 10 mandamentos são a constituição moral, o software. E, claro, por que esse projeto, de mais de 3 milênios, ainda é tão relevante. Vamos lá. Então, vamos começar com esse conselheiro totalmente inesperado. Yitro ouve sobre os milagres no Egito, a travessia do mar, e decide que precisa ver aquilo de perto. Isso. Ele viaja para o deserto, mas encontra um problema prático. As nuvens de glória que protegiam o acampamento israelita eram uma barreira impenetrável. Ele não conseguia entrar. Não, e a solução dele é quase cinematográfica. Ele escreve uma carta, amarra numa flecha e atira para dentro do acampamento. Genial. Aí a resposta é imediata e grandiosa. Moisés, Aarão e os 70 anciãos de Israel saem em procissão para recebê-lo. Que honra. As fontes dizem que a própria presença divina, a Shekinah, estava lá. Ele é o primeiro Ger Tzedek, o primeiro convertido por pura convicção, e é tratado como realeza. Isso já mostra que o valor não está na origem, mas na busca pela verdade. Mas Yitro não chega para descansar, né? Ele chega e observa. E o que ele vê o incomoda. Incomoda muito. Ele vê o genro Moisés sentado sozinho numa cadeira, julgando o povo do nascer ao pôr do sol. Uma fila que não acabava mais. E Moisés exausto. Aí ele chega com todo o respeito e diz: "Isso que você está fazendo não é bom." É um momento incrível. Ele está falando com o homem que falou com Deus, que abriu o mar. Exato. E mesmo assim, ele tem a sabedoria e a coragem de apontar uma falha de gestão. O conselho dele é puro bom senso. Sim, Delegar. certo. Ele propõe um sistema judicial hierárquico. Juízes para grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10. Só os casos mais complicados, aqueles que ninguém resolvia, chegariam a Moisés. Basicamente, a invenção do sistema de apelação. Mas ele não diz só encontre algumas pessoas para ajudar, né? Ele cria um verdadeiro manual de recrutamento de líderes. Exatamente. E as qualificações são de uma profundidade impressionante. São 4 critérios. O primeiro é Anshe Shayil, literalmente homens de força. O que seria homens de força? Os sábios interpretam como pessoas versadas na lei e, olha que interessante, ricas. Ricas? Por que ricas? A riqueza aqui não é elitismo, é tipo uma vacina contra a corrupção. Alguém que não precisa do dinheiro dos outros tem menos chance de ser subornado, sabe? Faz todo sentido, uma visão bem pragmática da natureza humana. Qual é o segundo? O segundo é Yere Elohim, tementes a Deus. Isso garante uma bússola moral interna. O juiz responde a uma autoridade superior, o que o obriga a buscar a justiça, não a conveniência. Certo. O terceiro é Anshe Emet. Homens de verdade, pessoas confiáveis, de palavra. E por último, o meu favorito, Sonebetzá. E o que significa Sonebetzá? Literalmente, aqueles que odeiam o ganho injusto. Não é sobre não gostar de dinheiro, é ter um desprezo visceral por dinheiro sujo. É a pessoa que não perde o sono por uma oportunidade ilícita,
porque o caráter dela vale mais. Nossa, ele estava construindo a infraestrutura da justiça. E é impressionante que essa ideia fundamental para a governança venha de um outsider. E a Torá não só aceita o conselho, como o celebra. O nome original dele era Yeter. Depois disso, uma letra é adicionada e ele vira Itro, para significar a grandeza que ele acrescentou. A porção inteira é nomeada em homenagem a ele. Ok, então o Itrô ajuda a organizar a máquina do governo, o hardware, mas e o povo? Eles tinham acabado de sair de séculos de escravidão, não deviam estar prontos para receber uma constituição divina assim de um dia para o outro? De forma alguma. E essa é a próxima etapa. Era necessária uma espécie de convalescência nacional. Convalescência? As fontes usam uma metáfora poderosa. O povo era como um príncipe que adoeceu e foi resgatado. Antes de voltar aos estudos, ele precisa de tempo, precisa se recuperar, comer bem, descansar. Faz sentido. O povo precisava se curar física e espiritualmente do trauma da escravidão. Eles comeram o maná, beberam a água do poço de Miriam. Foi um processo. E além dessa cura, tinha uma condição social, né? A questão da unidade. Crucial. Em todas as outras paradas no deserto, o texto fala eles acamparam, no plural. Havia atritos, discussões, mas ao chegarem no Sinai, a Torá muda para o singular, e Israel acampou ali. Como se fossem um só. Exatamente. O Midrash explica, como uma só pessoa com um só coração. Essa união era o pré-requisito absoluto. Uma Torá de paz só podia ser entregue a um povo em paz consigo mesmo. Certo. A sociedade está organizada, unificada, e aí vem um pedido surpreendente de Deus. Uma garantia, um fiador de que a Torá seria cumprida. E os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, não foram considerados suficientes. Por quê? Essa é uma ótima pergunta. A resposta que os sábios dão é que, até os patriarcas, em certos momentos, pediram garantias a Deus. Então eles não podiam ser fiadores incondicionais. A garantia que Deus finalmente aceitou é uma das ideias mais poderosas do judaísmo. Que foi? Foram as crianças. Peraí. A garantia que Deus aceitou foram as crianças. Isso. Nossa, é muito poderoso. E uma responsabilidade imensa. Exatamente. Ao oferecerem seus filhos, os pais estavam prometendo: nós os ensinaremos. A transmissão desses valores será nossa missão principal. A educação vira o pilar central da continuidade. E a preparação continua, com uma instrução bem específica sobre a transmissão. Primeiro para as mulheres, depois para os homens. Sim, e as razões são fascinantes. A instrução é: assim dirás à casa de Jacó, as mulheres, e anunciarás aos filhos de Israel, os homens, para as mulheres de forma gentil, para os homens com todos os detalhes e a severidade da lei. E por que essa ordem? Uma das razões é o mérito das mulheres no Egito, que manteve a fé viva. Outra é o reconhecimento de que elas seriam as principais educadoras. E há uma terceira, mais profunda. É uma correção do que aconteceu no Éden, onde a instrução foi dada a Adão e só depois repassada, que a ordem é invertida. Interessante. E antes do grande momento, um último ato de preparação. Uma cura em massa. É um detalhe incrível. A tradição conta que Deus curou todos os enfermos e deficientes. O versículo diz que todo o povo viu as vozes, o que é interpretado como uma cura para os cegos. Uau! E quando todos responderam faremos e ouviremos, isso teria curado os surdos. A ideia é que a experiência da revelação deveria ser total, acessível a todos sem exceção. E então o momento da revelação. A descrição é de uma sobrecarga sensorial, trovões, relâmpagos, a montanha com fumaça, o som de um chofar cada vez mais alto. Uma cena impressionante. E no meio disso tudo, a Torá diz algo quase poético, que o povo via as vozes. Essa ideia é quase psicodélica. É como se a barreira entre os sentidos tivesse sido desfeita. É a definição de uma experiência transcendental. Essa sinestesia, essa fusão dos sentidos é crucial. O objetivo não era uma aula de teologia, era infundir o mundo físico, o nosso mundo sensorial, com o divino. Isso me lembra uma história fantástica sobre o Lord Jacobovich, rabino-chefe da Grã-Bretanha. Sei. Ao ser empossado na Casa dos Lordes,
Um oficial comentou que ele era o primeiro rabino a ter assento ali, e o Lord Jacobowitz sorriu e disse: "Não, eu sou o segundo." Boa. O oficial confuso perguntou quem foi o primeiro, e ele apontou para um mural na parede da Câmara, um mural de Moisés descendo o Sinai com as tábuas. Aquele, ele disse, foi o primeiro. Uma anedota perfeita. Mostra como esses princípios se tornaram a base da ética judaico-cristã, da lei ocidental. E aqui chegamos ao conteúdo. Um detalhe que muda tudo. A Torá não chama de 10 mandamentos, né? Não. O termo hebraico é Aseret HaDevarim, que significa as 10 palavras ou as 10 declarações. Qual a diferença na prática? A diferença é sutil, mas profunda. Mandamento soa como um código legal para juízes. Declarações ou palavras soa como princípios fundadores de uma nação para todo mundo conhecer e viver. Certo. E tradicionalmente, a gente aprende a divisão entre deveres para com Deus e deveres para com o próximo. Mas as fontes que estamos analisando, especialmente o trabalho do rabino Jonathan Sacks, propõem uma estrutura diferente, uma arquitetura de 3-3-3-1 que é brilhante. É uma análise que transforma a lista de regras num projeto coeso para uma boa sociedade. Ele organiza os 10 mandamentos em 3 grupos de 3, mais um mandamento final que sustenta tudo. Certo. Essa estrutura 3-3-3-1 é fascinante. Vamos começar pelo primeiro grupo. Você disse que ele estabelece os limites morais do poder. O que isso quer dizer? Como a crença num Deus único funciona como uma barreira contra a tirania? O primeiro trio é: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses e não tomarás o nome de Deus em vão. Juntos, eles definem o povo como uma nação sob Deus. O conceito revolucionário aqui é que se Deus é o soberano supremo, então nenhum poder humano é absoluto. Nenhum rei, nenhum governo. Ninguém, todo o poder terreno, está sujeito a um tribunal superior, a uma lei moral que não pode ser revogada. É a ideia mais potente já concebida contra a tirania. Entendi. Então a liberdade individual depende de limites que vêm de fora do próprio sistema político? É isso? E o segundo grupo? Exatamente. O segundo trio é lembrar do Shabat, honrar pai e mãe e não matarás. O Rabino Sacks argumenta que este grupo é sobre o princípio da criação e o valor da vida. Como assim? O Shabat nos força a parar de criar e lembrar de Deus como o Criador do universo. Honrar os pais nos força a reconhecer nossos criadores humanos. É uma lição de humildade, sabe? E não matarás protege a vida em si, que é sagrada. Então é sobre honrar a criação em todas as dimensões, divina, parental e individual. Faz todo sentido. O que nos leva ao terceiro grupo. O terceiro grupo proíbe o adultério, o roubo e o falso testemunho. Estes estabelecem as 3 instituições fundamentais de uma sociedade livre. Família, propriedade e justiça. Exato. Não cometerás adultério, protege a família. Não roubarás, protege a propriedade privada. E não darás falso testemunho, protege a justiça, que depende da verdade. Sem isso, nenhuma sociedade prospera. Isso nos deixa com o 10º mandamento, não cobiçarás. Ele parece diferente. Todos os outros proíbem ações, matar, roubar, mas cobiçar é um sentimento. Por que ele está aqui? Ele é a pedra angular psicológica de todo o edifício. Não cobiçarás lida com a causa raiz e não com um sintoma. A inveja? A inveja, o desejo de ter o que o outro tem. É a fonte de onde brotam o adultério, o roubo, o falso testemunho até o assassinato. Foi a inveja que levou Caim a matar Abel, que levou os irmãos de José a vendê-lo. Nossa, é verdade. A Torá está dizendo que, antes de se preocupar com a ação criminosa, você tem que desarmar a bomba relógio interna que leva a ela. É incrível. O último mandamento não é sobre uma ação, mas sobre a raiz de quase todas as más ações. É o alicerce psicológico de toda a estrutura. E algo que a nossa cultura moderna, construída sobre o fomento da inveja, parece ter esquecido completamente. Precisamente. O antídoto para a inveja, como diz o Pirkei Avot, é alegrar-se com a própria porção. Encontrar contentamento no que se tem.
Esse último mandamento é a base interna para uma sociedade pacífica. Sem ele, os outros 9 são só controle de danos. Essa análise realmente muda tudo. E a Torá parece querer que essa renovação seja constante, né? As fontes destacam que o texto usa a expressão neste dia, no presente, para ensinar que os mandamentos devem ser recebidos como novos a cada dia. Exato. E isso nos leva de volta ao começo, a conversa com Itró sobre as dificuldades do caminho. A inspiração do Sinai é poderosa, mas o verdadeiro desafio é manter essa chama acesa na rotina, quando o entusiasmo passa. O que nos leva a um último pensamento, que pode parecer um paradoxo. As fontes que lemos estão repletas de debates. O caso mais famoso é o das escolas de Hillel e Shammai, que discordavam em tudo. No entanto, uma voz celestial declarou: ambas são as palavras do Deus vivo. Se a Torá é a verdade, como pode conter visões opostas que são ambas verdadeiras? Essa é a questão fundamental. E talvez a resposta seja que a verdade da Torá não está numa informação estática, mas no próprio processo. No debate, na análise, na aplicação da lei ao mundo real, o que chamamos de halaká. É um processo humano. Um processo humano de estudo e argumento, mas investido de autoridade divina. Então, o objetivo não é só aprender passivamente a verdade, é participar ativamente na sua construção, na sua manifestação no mundo. A verdade não é algo que se possui, é algo que se faz. E essa busca constante, com todas as suas tensões, é talvez o legado mais duradouro daquele momento no Sinai.